Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 8 do livro Salmo 91. Não terei medo da peste, não temerás, nem peste que ande na escuridão. Salmo 91, versículo 6. O medo tomou conta do meu coração e gotas de suor apareceram em minha testa, enquanto eu, fervorosamente, passava meus dedos sobre algo que parecia um caroço em meu corpo. Como eu temia o autoexame mensal que o médico havia sugerido. As pontas de meus dedos estavam tão geladas como o gelo do pânico, que comecei a pensar no que eu poderia encontrar e no giro que minha vida possivelmente daria a partir de então. Naquele dia, em particular, foi um alarme falso, mas o receio do que poderia descobrir nos meses seguintes estava constantemente em minha mente, até que a promessa da Escritura se tornou viva em meu coração. Se estiver lutando com temores de doenças fatais, então terá de tomar posse dessa passagem bíblica. A terceira categoria de mal que Deus nomeia é a peste. Esse é o único mal que ele cita 2 vezes. Como o Pai não desperdiça palavras, deve ter uma razão específica para repetir sua promessa. Já percebeu que quando uma pessoa diz algo mais de uma vez, geralmente é porque quer enfatizar uma opinião? O Altíssimo conhecia a peste e o medo que se espalhariam violentamente nesses últimos dias. O mundo está fervilhando de epidemias fatais, atingindo milhares de pessoas. Por isso, o Senhor prende a nossa atenção, repetindo a promessa. É como se ele estivesse falando: eu disse, no versículo 3, que você está livre da peste perniciosa. Mas você me ouviu realmente? Só para ter certeza, estou dizendo novamente no versículo 6: não temas a peste que anda na escuridão. Isso é tão contrário ao mundo que temos de renovar nosso modo de pensar. Só então poderemos compreender o fato de que não precisamos ter medo das doenças e epidemias do mundo hoje. Quando comecei a estudar esse salmo, recordo-me de ter pensado: não sei se tenho fé para crer nessas promessas. Esse pensamento esticou tanto a minha fé e mente que achei que iria estourar como um elástico esticado demais. De qualquer forma, Deus me lembrou de que a fé não é um sentimento, mas é simplesmente acreditar no que Ele diz em Sua palavra. Quanto mais creio na palavra de Deus, mais consigo confiar e depender dela completamente. Nossa herança não é limitada ao que nos é entregue geneticamente pelos nossos ancestrais. Ela poderá ser o que Jesus providenciou para nós, se crermos na palavra e a colocarmos em ação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A peste mencionada no Salmo 91 é explicada claramente em Deuteronômio capítulo 28. A passagem em Gálatas declara que fomos resgatados de toda a maldição, inclusive a peste, ao crermos, nos apropriarmos dessa promessa. Nunca antes, na história, falou-se tanto em terrorismo e guerra biológica, mas para a surpresa de muitas pessoas, o Todo-Poderoso não está chocado com essas coisas e nem despreparado para elas. A guerra química é maior do que Deus? Bem, antes que o homem descobrisse armas biológicas, o Senhor já havia preparado uma proteção para o seu povo, se ele crer em sua palavra. E estes sinais seguirão aos que crerem. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos, capítulo 16, versículo 17 a 18. A palavra beberem, nessa passagem, vem do termo grego impip,
que significa beber, absorver, inalar ou levar dentro da mente. Mal algum foi concebido pelo homem sem que Deus tivesse providenciado uma promessa de proteção para qualquer um de seus filhos que escolha crer e agir nela. O que dizer do medo que a humanidade sente sobre depósitos de água poluídos e alimentos contaminados por pesticidas? Creio que a palavra de Deus advoga usando sabedoria, mas todas as precauções do mundo não nos podem proteger de cada mal que esteja no alimento e na água. Portanto, a instrução do Senhor de abençoarmos nossas refeições antes de comer não é apenas um ritual para que pareçamos mais espirituais. Mais do que isso, é outra provisão para a nossa segurança, tendo um papel importante no plano de proteção divino. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo, capítulo 23, versículo 25. É a bondade de Deus, o qual fez essas provisões antes que as pedíssemos. Isso não é para todos, mas para aqueles que creem e conhecem a verdade. Abençoar a comida com gratidão literalmente traz santificação ou purificação. Nos tempos bíblicos, quando se falava de peste, referia-se a doenças como lepra. O texto de Lucas, capítulo 21, versículo 11, afirma que um dos sinais do finais dos tempos é um surto de pestilências. Hoje, há muitas enfermidades espalhadas, como AIDS, câncer, malária, doenças do coração ou tuberculose, por exemplo. No entanto, não importa que peste estejamos enfrentando, a promessa do Altíssimo jamais deixa de ser genuína. Sua palavra é verdadeira. Não importam as circunstâncias no momento. O inimigo pode criar situações para nos surpreender e nos derrubar, mas Deus é fiel. Nunca vi uma pessoa manter-se tão firme quanto Henry Wood, quando o médico diagnosticou que ela estava nos últimos estágios de lúpus. Alguns de seus principais órgãos estavam parando de funcionar, e os especialistas tinham desistido. Entretanto, Henry se recusou a desistir da aliança do pai com as promessas de saúde, e ela está viva hoje, contra todas as circunstâncias, pregando a palavra de Deus em prisões por toda a nação americana. Tremo em pensar que podemos ficar vulneráveis sem as promessas do Salmo 91 e sem a determinação de permanecermos firmes e não alimentarmos pensamentos de medo. Nós escolhemos sobre o que queremos que a nossa mente se atenha. Portanto, se desejamos viver nessa aliança de proteção, é necessário termos autoridade sobre as ideias e emoções ruins. É incrível como a simples frase "não vão nem começar" consegue dissipar os pensamentos de temor imediatamente. Tenho certeza de que a promessa de proteção lembrou os judeus da completa imunidade de Israel contra as pestes e pragas do Egito na terra de Gozém.
O destruidor não poderia entrar onde o sangue havia sido aplicado. Mesmo nesse salmo do Antigo Testamento, Deus havia declarado que não teríamos medo da peste que anda na escuridão, pois ela jamais se aproximaria de nós.